Olá, boa tarde. Com a pandemia, muitas famílias querem facilitar o processo de sucessão de bens e deixar com segurança algum patrimônio para os herdeiros. A prova disso é que aumentou a procura por testamentos e seguros de vida no Brasil. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ordem de vacinação contra a Covid-19. Supremo Tribunal Federal realiza no próximo dia 31 a audiência de conciliação entre Governo do Rio Grande do Sul e Ministério da Saúde. Pelo Plano Nacional, a prioridade agora é para as pessoas com comorbidades. Ministra Rosa Weber, do STF, restabelece competência da Corte para investigar o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. E ainda, Superior Tribunal de Justiça autoriza a mudança de registro feito por pai que não respeitou acordo quanto ao nome de criança recém-nascida. A quebra do acordo, cuja existência foi provada no processo, autoriza que seja excepcionada a regra geral de imutabilidade do registro. O Supremo Tribunal Federal realiza na próxima segunda-feira, dia 31, uma audiência de conciliação entre o governo do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde sobre a ordem da vacinação contra a Covid-19. A audiência foi marcada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é relator de uma ação que foi apresentada a ação pelo governo gaúcho. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu a um pedido do próprio governo do Rio Grande do Sul, que quer tentar uma negociação para que o Ministério da Saúde transfira ao Estado a competência para definir a ordem da vacinação contra a Covid-19. Na ação, o governo gaúcho pede que seja alterado o Plano Nacional de Vacinação e que o gestor estadual seja autorizado a eleger de forma justificada e tecnicamente embasada a ordem da aplicação dos imunizantes, de acordo com a realidade local. O principal objetivo do Estado é começar imediatamente a vacinação dos trabalhadores da educação, mesmo que de forma progressiva. Pelo Plano Nacional, a prioridade agora é para as pessoas com comorbidades. Depois será a vez das pessoas com deficiência permanente, da população em situação de rua, dos presos e trabalhadores em presídios. E só então os trabalhadores em educação. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski deu prazo até a próxima quinta-feira, 27 de maio, para que as duas partes indiquem seus representantes na audiência de conciliação. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu competência da Corte para investigar o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Os detalhes da decisão com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. O senador está sendo investigado por suposto uso irregular da cota parlamentar na época em que era deputado federal. A ministra Rosa Weber havia remetido para a Justiça Federal no DF parte das investigações envolvendo o senador. Daí o Ministério Público Federal recorreu dessa decisão e conseguiu reverter o entendimento. Com isso, foi restabelecida a competência do Supremo para supervisionar a parcela da investigação referente a Bittar. Esse entendimento do STF se deu no plenário virtual e foi o primeiro a estabelecer quais regras devem ser aplicadas nos casos de inquéritos e ações penais de mandatos cruzados que ocorrem quando o deputado federal se elege para o Senado ou no caso em que o senador se elege para a Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, definiu que a competência estabelecida em razão da função, que é o chamado foro por prerrogativa de função, deve permanecer nos casos de mandatos parlamentares cruzados, sempre que a alteração do cargo não implicar mudança do tribunal competente para processar e julgar a causa. A Constituição Federal prevê que os parlamentares federais são julgados pelo STF em relação aos crimes cometidos no cargo e em razão do cargo. Sendo assim, a mudança do cargo, no caso concreto, não alterou a competência do Supremo. Se houver interrupção ou término do mandato, sem que o investigado ou acusado tenha sido novamente eleito para o cargo de deputado federal ou senador, essa competência do Supremo acaba. A partir dessa decisão, a ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, determinou que a Justiça Federal no DF paralise imediatamente qualquer ato voltado a dar curso à investigação contra o senador e encaminhe o resultado de tudo que foi apurado até agora
ao Supremo. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a mudança de registro feito por um pai que não respeitou acordo quanto ao nome da filha recém-nascida. Esse é o Ismael, mas não é assim que ele é conhecido. No dia em que o pai foi ao cartório registrá-lo, perdeu um papel em que tinha anotado um nome que combinou com a esposa para dar ao filho. E aí, acabou escolhendo outro. Para não dar viagem perdida, ele pediu uma sugestão à funcionária do cartório que ela sugerisse um nome para ele me registrar. Ao chegar em casa, a minha mãe não aceitou, ficou muito revoltada, brigou muito com ele. E ela diz que ficou uma semana sem falar com meu pai. E ela falou que nunca iria me chamar de Ismael, que iria me chamar de Vanderlei e era para todos me chamarem por esse nome. Eu só descobri que o meu nome era Ismael com 7 anos de idade, quando eu entrei na escola. Um caso também de desentendimento quanto ao registro do nome de filhos chegou ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a mãe, a filha teria sido registrada pelo pai com o mesmo nome do anticoncepcional utilizado por ela, como uma forma de vingança pela gravidez indesejada. A mãe informou que, antes do registro, os dois haviam concordado em dar um nome diferente para o bebê. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o nome registrado não expunha a criança ao ridículo e que o simples fato de ter sido escolhido por apenas um dos genitores não seria motivo para alteração. Mas a mãe recorreu da decisão. Essa advogada explica quando é possível a mudança no registro e a importância da identificação da pessoa com o nome. Quando a gente trata do nome, o nome é um direito à personalidade. E aí, uma vez que foi dado aquele nome à pessoa, a gente tem o princípio da imutabilidade. Contudo, existem possibilidades que a pessoa possa alterar o seu nome. Essa pessoa pode se sentir desconfortável com o nome, porque, às vezes, o nome que ela tem, a pessoa não se identifica com ele. Existe a possibilidade que, completando 18 anos, ele faça essa alteração ali dentro, ingressando com a ação cabível, óbvio, para poder fazer essa alteração. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que havia consenso prévio quanto ao nome da criança e que o acordo foi unilateralmente rompido por aquele que era o único legitimado a fazer o registro, devido à situação de pós-parto da mãe. A relatora acrescentou ainda que é irrelevante, no caso, apurar se houve má-fé ou vingança por parte do pai. Para os ministros da terceira turma, independentemente da motivação do pai, a quebra do acordo, cuja existência foi provada no processo, autoriza que seja excepcionada a regra geral de imutabilidade do registro, como é previsto na Lei 6.015 de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2021 termina na próxima segunda-feira, dia 31. Quem não acertou as contas com a Receita Federal ainda tem tempo para destinar parte do imposto devido a projetos sociais de promoção dos direitos das crianças e adolescentes. É esse o objetivo da campanha Se Renda à Infância, que foi lançada este ano pelo Conselho Nacional de Justiça. A campanha está nas redes sociais do CNJ e quer incentivar os brasileiros a contribuírem com a construção de uma sociedade mais justa por meio de ações que assistam crianças e adolescentes. Assegurar os direitos das crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós. O projeto propõe que o contribuinte doe 1% se for pessoa jurídica e 3% se pessoa física dos valores devidos do imposto de renda para fundos de direitos da criança e do adolescente. Esses fundos são fiscalizados pelo Ministério Público, Poder Legislativo e Tribunal de Contas. A destinação está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele já faz essa previsão de que parte dos valores podem ser destinados aos fundos, né? E esses fundos eles são geridos por conselhos nacionais, distritais, estaduais e municipais. E são esses conselhos que aplicam esses recursos. Eles fazem todo o gerenciamento e a aplicação desses recursos. Então, eles escolhem os projetos sociais e a partir daí eles fazem essa destinação. Para fazer a doação é preciso escolher o formato completo da declaração para o preenchimento.
O programa da Receita gera automaticamente um abatimento do total a ser pago ou um acréscimo do valor da restituição, o que não onera o contribuinte. A pessoa ou empresa pode fazer a destinação no campo Ficha de Declaração, doações diretamente na declaração, escolhendo o campo Criança e Adolescente, onde aparecerá a opção de destinação ao Fundo Nacional, Distrital, Estadual ou Municipal, e os campos para indicar para qual estado ou cidade deseja direcionar o recurso. Segundo dados da Receita Federal, em 2020, apenas 66.152 contribuintes realizaram a doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, embora cerca de 20 milhões poderiam ter feito essa opção. A Justiça do Distrito Federal aceitou o pedido de internação psiquiátrica de uma jovem de 19 anos, suspeita de planejar um ataque em uma escola pública no Recanto das Emas, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A estudante chegou a ser detida na última sexta-feira, em uma operação que foi conduzida pela Polícia Civil do DF, mas havia sido liberada. O pedido de internação foi feito pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para garantir a segurança da jovem. Os pais dela e a Secretaria de Saúde do DF foram intimados para o cumprimento da medida. A investigação do caso foi conduzida pela Polícia Civil, com colaboração da Embaixada Americana, que apurou informações sobre pessoas que teriam a intenção de cometer atos graves de violência na capital do país. Na casa da suspeita foram encontradas armas falsas, celulares e máscaras que supostamente seriam usadas no atentado. O plano para o ataque, segundo as investigações, seria executado no momento em que as aulas presenciais pudessem ser retomadas. E você vai ver a seguir, pandemia da Covid-19 fez subir a procura por testamentos e seguros de vida. Assunto para o próximo bloco, fique com a gente, eu volto já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra pra gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. A pandemia da Covid-19 fez subir a procura por testamentos e seguros de vida. As famílias querem facilitar o processo de sucessão de bens e deixar com segurança algum patrimônio para os herdeiros no atual cenário do país. O Brasil está prestes a bater a marca de 450 mil mortos pela doença. Meu pai perdeu a batalha para a Covid-19 e com essa situação, eu e meu marido ficamos muito alertas e preocupados em como a gente poderia cuidar ou resguardar melhor os nossos filhos caso aconteça alguma coisa com a gente. Nós contratamos um seguro de vida para os nossos filhos para tentar resguardar da melhor forma possível nesse tipo de situação. Com o avanço da Covid-19 no Brasil, atitudes como a da Bruna cresceram 11%. Em 2020, o mercado de seguros de vida movimentou quase 20 bilhões de reais em contratos, segundo a Superintendência de Seguros Privados. Deixar claro como vai ser a partilha de bens tem feito parte do planejamento dos brasileiros. Com a pandemia do coronavírus, o sinal de alerta para muitos se acendeu com mais intensidade. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, só em dezembro do ano passado foram registrados mais de 3.500 pedidos de testamentos. Foi o caso desta moradora do Rio de Janeiro, que preferiu não se identificar. Com a pandemia e eu vendo várias pessoas jovens morrerem de uma hora para outra,
eu resolvi buscar informações e fazer o testamento. Eu achava que fazer um testamento seria algo muito complexo, mas até que não foi. Foi um processo muito simples, eu só precisei apresentar os documentos e levar 2 testemunhas. Para fazer um testamento, não é necessário ter grandes fortunas. Basta procurar um cartório e dizer o percentual do patrimônio que quer deixar para cada pessoa. Esta advogada lembra que o documento não isenta de organizar as informações de tudo que possui. Como é que eu transmito com segurança, com celeridade, né, rapidamente e, claro, da maneira mais eficiente, aquele patrimônio que eu amealhei durante a vida para as pessoas que eu gostaria de privilegiar, filho, neto, cônjuge, algum amigo, alguma entidade de caridade, né? O testamento ele só vai dizer quem vai receber e em qual proporção, né? Mas ele não vai organizar por si só o patrimônio. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o diretor do Colégio Notarial do Brasil, Andrei Guimarães Duarte. Oi, Andrei, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. Bom, estou à disposição. Vamos conversar. Vamos lá, nós acompanhamos na reportagem que o aumento é realmente significativo, né? Mais de 50%. O perfil mudou também. No que as pessoas devem ter atenção para não cair em ciladas, às vezes golpes, enfim, evitar prejuízos? Quais as dicas? Realmente o perfil mudou. O assunto morte está mais presente na sociedade, infelizmente. E então pessoas com patrimônio, como a própria reportagem diz, patrimônio menor ou não necessariamente um patrimônio grande, têm se procurado mais o testamento, e pessoas mais jovens também têm procurado o testamento. Muito importante do testamento é a pessoa ter absoluta certeza de tudo que ela deseja e como ela deseja. Ela pode estabelecer percentuais para determinadas pessoas, bem específico para determinadas pessoas e assim por diante, alguns limites legais, mas há uma ampla liberdade para testar e, principalmente, ter ciência de quais os tipos de testamento que estão à sua disposição, quais as vantagens e desvantagens de cada um e, em especial, procurar um tabelião, procurar um advogado e um tabelião para fazer o testamento público, que é uma das formas mais seguras de testamento, porque fica arquivado no cartório e, com isso, não tem qualquer possibilidade de extravio e que a sua vontade no final, na hora de fazer o inventário, não seja seguida por desconhecimento daquele testamento. Essa é uma grande vantagem do testamento público. Excelente dica, porque às vezes a pessoa está naquele momento ali fragilizada, né? Acaba sem contar com uma ajuda profissional, erra ali no meio do caminho com alguma documentação, enfim. Bom, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também está acompanhando essa mudança. Inclusive, temos o provimento número 100, que regulamenta a prática de atos notariais eletrônicos. Como é que vem sendo esse trabalho na prática? Vem facilitando o acesso do cidadão aos serviços, Andrei? Muito, Rafaela. No começo da pandemia, nós tivemos aquele grande impacto da pandemia com relação ao isolamento, distanciamento entre as pessoas, dificuldade de locomoção. Isso fez com que houvesse necessidade de se procurar caminhos para que as pessoas consigam fazer os seus negócios jurídicos, os seus atos jurídicos, como o testamento. Havia já um estudo pelo Colégio Notarial do Brasil há muito tempo sobre como fazer esses atos de maneira eletrônica, à distância, através, por exemplo, de uma videoconferência. O CNJ acompanhava esses estudos e o que houve com a pandemia foi que essa necessidade, essa mudança se tornou mais necessária. O CNJ, com extrema sensibilidade, percebeu, regulamentou essa possibilidade no provimento 100, e foi criada uma plataforma pelo Colégio Notarial do Brasil chamada e-Notariado, e essa plataforma permite que a gente faça esses atos à distância. Então, nesse momento em que as pessoas estão, às vezes, doentes, às vezes com muito receio de sair de casa, com dificuldade de locomoção e de querendo manter o distanciamento, a possibilidade de se fazer esse ato à distância foi essencial. Para que você tenha uma ideia, Rafaela, nos 2 primeiros meses da pandemia, houve uma queda dos atos notariais de maneira expressiva.
né? Ou seja, negócio jurídico, compra e venda, doação, permuta de bens, imóveis, testamentos, todos caíram muito. Com a introdução do e-notariado, houve uma assimilação muito rápida e esses atos voltaram a ser praticados de maneira mais normal. E isso é extremamente importante, porque isso mantém a máquina da economia girando, os negócios jurídicos sendo feitos. Andrei, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né, em relação a testamento, até porque há todo um tabu relacionado a direito sucessório no país. Que bom a gente estar falando sobre isso, porque precisamos falar em vida para evitar dor de cabeça depois, né? Eu vou aproveitar aqui o gancho, porque nós recebemos uma pergunta, que a nossa produção recebeu uma pergunta do Luiz Ronaldo, seu Luiz Ronaldo do Lago Norte, que fica aqui em Brasília. Olha só, pode ser a dúvida de várias pessoas que acompanham esse nosso bate-papo agora. Ele fez uma partilha e vai registrar em cartório. Tem validade jurídica? Isso pode evitar uma dor de cabeça, já resolver tudo em vida? Qual é a validade legal desse tipo de registro? Vamos lá, Rafaela. Esse conjunto de atos que a gente pode fazer, praticar, para que nós já tenhamos reorganizado a nossa sucessão, se deu o nome de planejamento sucessório. E vários atos podem ser praticados nesse sentido. O testamento é o principal deles, onde a pessoa já deixa para posteriormente as regras de como serão feita a partilha, mas se a pessoa tem condições de sobreviver, tem remuneração, receita, bens para manter a sua subsistência, ela pode ainda em vida fazer doações, ou seja, ela pode pegar o seu patrimônio e já ir seguindo as regras da sucessão e já doar em vida para os seus herdeiros. Então, assim, nós podemos fazer, entre aspas, uma partilha em vida. Então, neste caso especificamente do nosso telespectador, possivelmente o que ele está fazendo é já separar os seus bens e já transmitir os seus bens em vida para os seus herdeiros e, assim, já tornar o seu inventário, quando acontecer o evento morte, muito mais simples e muito mais fácil. O que é mais importante que a gente observa, Rafaela, é que a sucessão, quando não tem a participação num testamento ou já não é feita uma doação, ela será feita sem a participação daquela pessoa que é o autor da herança, que é o falecido. O testamento e a doação em vida permite que ela participe da divisão dos seus bens, ela possa influenciar na divisão dos seus bens e, com isso, evitar que herdeiros conflitem, que herdeiros entrem em litígio. Então, é muito importante a participação, é muito importante quebrar esse tabu para que a pessoa fale sobre a sua morte, o que deseja para após a sua morte. É o maior bem que ela pode deixar para a sua vida e para os seus herdeiros, é uma família pacificada, uma família sem ter possibilidade de litígios, né? Muito mais saudável, né? Bom para todo mundo. Andrei, um prazer conversar contigo. Tantas outras perguntas que eu anotei aqui, não deu tempo. A gente volta em uma outra oportunidade para falar mais sobre esse assunto. Conversei ao vivo com Andrei Guimarães Duarte, que é diretor do Colégio Notarial do Brasil. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, estou à disposição. Grande abraço. Outro. E você vai ver a seguir, Tribunal Regional Federal da Primeira Região passa por inspeção da Corregedoria Geral da Justiça Federal. As informações no próximo bloco. Fique com a gente. A importância da Constituição Federal brasileira é que, além do fato dela ser a lei maior do país, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, ela trata da organização política, social e administrativa do Estado brasileiro, a divisão e competência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ela estabelece ainda os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
Até o próximo dia 26, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, passa por uma inspeção da Corregedoria Geral da Justiça Federal. O procedimento é realizado periodicamente nos TRFs. Ao final dos trabalhos, será apresentado um relatório com indicativos que ajudem no aprimoramento dos serviços prestados pela Corte, tanto no âmbito da prestação jurisdicional quanto na gestão dos recursos humanos e materiais. Ministros do Supremo Tribunal Federal prestaram homenagem ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que morreu na madrugada desse domingo. Autor de várias obras premiadas, o arquiteto foi o responsável pelo projeto do Museu do Supremo Tribunal Federal. O museu do edifício sede do Supremo começou a ser construído em 2019. Com 1.500 metros quadrados, o espaço conta com um espelho d'água que será construído na entrada exclusiva para os visitantes, além de um café e área de convivência. O projeto de Paulo Mendes da Rocha foi aprovado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e preserva a estrutura da Suprema Corte, que é tombada como patrimônio da humanidade. Eu era muito amigo, particularmente, de Niemeyer. E fico muito feliz imaginando que ele está gostando muito. O Museu do STF não foi o primeiro projeto em que Paulo Mendes da Rocha teve o desafio de criar e, ao mesmo tempo, preservar uma linguagem já existente. Na década de 1990, ele teve a difícil missão de reformular a Pinacoteca de São Paulo, projeto que, ao final, lhe rendeu o prêmio Miss Van der Rohe para a América Latina, um dos vários reconhecimentos internacionais pelo seu talento. Em 2006, Paulo Mendes da Rocha foi condecorado com o prêmio Pritzker, principal da arquitetura mundial, considerado um Nobel, e em 2012 recebeu o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza. Ele morreu nesse domingo, aos 92 anos de idade. Em nota, o ministro Dias Toffoli destacou a trajetória profissional do arquiteto. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, também lamentou a partida de Paulo Mendes da Rocha e lembrou que o seu talento será eternizado no museu que em breve será instalado na Corte. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você e até amanhã.